Olá, salve a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez temos a oportunidade de falar da Palavra de Deus e hoje eu te convido a fazer mais essa reflexão comigo. E hoje nós vamos falar a respeito da Palavra de Deus, um trecho onde Paulo tem algo para falar conosco através da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler do 1 ao 4. Nós vamos refletir um pouco sobre esse capítulo até o verso 13. E alguns ensinamentos Deus tem para falar conosco hoje, para nos ensinar, para nos instruir. E é sempre uma oportunidade, um privilégio. Amém? Te convido a fazer parte dessa reflexão. Nos diz assim a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, esteja conosco, Senhor. Te agradecemos, a Deus, nesse momento, pela Tua palavra, pela oportunidade de refletirmos e também aprendermos, Senhor, com as Tuas Escrituras. Por isso, esteja conosco, fala através, Senhor, dos nossos pensamentos, das nossas vozes, e que a Tua vontade seja prevalecida, Senhor. Que a Tua vontade seja a soberana. E mais uma vez eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aqui, Paulo fala aos Coríntios, e ele traz como uma reflexão àquele povo, como algo de ensinamento, os exemplos da história de Israel. Mais uma vez, o deserto inserido aqui, muitos anos depois, há um povo que também passava por algumas dificuldades, e Paulo resolve fazer uma admoestação. Ele vai aqui fazer uma reflexão com esse povo também, dar alguns exemplos. Ele começa aqui falando sobre: não ignoreis nossos pais que estiveram sob a nuvem. Ele começa aqui a dizer alguma coisa assim, naquele sentido de que, olha, prestem atenção nas gerações passadas, nos nossos pais que estiveram no deserto, e todos eles passaram sob a nuvem, foram tratados, não é? Aqui fala que todos eles foram batizados sob a nuvem e no mar também, com respeito a Moisés, que ali guiava aquele povo. Aqui fala também que todos eles comeram de um manjar espiritual, e todos também beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo. Paulo aqui inicia falando algo para nós, que Deus trata a todos de uma forma equilibrada, de uma forma nivelada, de uma forma como uma igualdade. Ele nos trata igualmente a cada um de nós. E ele fez a mesma coisa ali com aquele povo, e Paulo, ele traz a esse povo essa primeira reflexão: olha, todos nós somos vistos por Deus de uma mesma maneira. Os cuidados que Ele tem comigo, Ele tem com você, com qualquer um de nós. Assim, ali naquele deserto também, o povo ele foi tratado de uma maneira igual. Quando vinha o maná, era para todos, a água era para todos, a nuvem fazia sombra para todos, todos foram tratados de uma maneira igualitária, sem distinção. Esse é o nosso Deus naquela época e é o nosso Deus ainda hoje. Agora aqui no verso 5 nos diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles,
Razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha só, apesar de tudo que Deus fez àquele povo, nem todos agradaram a Deus, ou seja, boa parte dele, aqui fala que até a maioria deles desagradaram a Deus. E por essa razão eles ficaram prostrados no deserto. Por essa razão eles permaneceram muito mais tempo no deserto. Então Paulo vem trazendo essa instrução de início aqui a esse povo, falando, olha, todos nós somos tratados iguais, mas infelizmente nem todos nós temos o mesmo discernimento, a mesma compreensão de entender o que Deus tem feito por nós. E aqui Paulo começa a partir do verso 6 até o verso 10, elencando assim os motivos pelos quais aquele povo, a maioria, boa parte daquele povo, foi reprovado por Deus. E ele fala aqui no verso 6, olha, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Ele já começa falando, olha, sigam o exemplo daquele povo. O exemplo no sentido bom e o exemplo a não seguir nas coisas que eles fizeram, que reprovaram, que foram reprovados diante de Deus. E Paulo aqui começa a falar assim, olha, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aqui já fala de cobiça, aquele povo, mesmo tendo tudo, ainda tiveram a cobiça. E isso ele fala para aquele povo aqui de Corinto, não façam isso. E a mesma coisa para nós hoje. A cobiça não faz parte da vontade e do desejo de Deus para as nossas vidas. Aqui no verso 7 ele fala assim, não façais, pois, idólatras, não se torneis, não se torne um idólatra. Aquele povo, mesmo tendo Deus a favor, muitos deles começaram a cultuar outros deuses, usarem outras imagens, usarem de uma forma como idolatria, como se o Deus, aquele Deus não fosse o suficiente. E Deus, ele fala aqui também, olha, não, através de Paulo, e não pratiquemos imoralidade. Aquele povo também praticou imoralidade. E Deus, da mesma maneira que Ele é Deus de amor, Ele é um Deus também de justiça. E é da mesma forma com que Paulo fala aqui no verso 8, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles praticaram, né? Ou fizeram, que os deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Paulo relembra a façanha que eles fizeram no deserto, quando Moisés estava fora, e eles ali aproveitaram, cultuaram outros deuses, fizeram muitas imoralidades, por simplesmente não poder esperar um pouco mais. E Deus ali, ele foi implacável, numa só noite ele exterminou 23.000. Aqui ele ainda fala no verso 9, não ponhamos o Senhor à prova. Aquele povo muitas vezes colocou Deus à prova, como se Deus não fosse suficiente também naquele povo. O verso 10 ele fala de não murmureis, como alguns deles murmuraram. E por conta disso foram destruídos pelo exterminador. Olha só a murmuração. E no verso 11 ele diz assim, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem nos fins dos séculos tem chegado. Olha só, todas essas coisas são como exemplos para nós hoje. E hoje nós vivemos um mundo imediatista, um mundo onde não perdemos tempo para ouvir as experiências dos mais velhos. Essa nova geração, ela não aceita quando uma pessoa com mais experiência, nós falamos dos mais velhos, mas estamos nos referindo às experiências vividas por aquela pessoa. Hoje em dia, nós não vemos mais as pessoas chegarem e falar, olha, vem aqui meu filho, senta aqui, meu tempo foi assim, hoje eu fiz daquela forma, foi errado, não faça isso. Hoje em dia, ninguém quer ouvir mais conselhos, ninguém quer seguir mais exemplos até mesmo do povo de Deus, como é mencionado na Bíblia. Nós estamos avessos a sentir, a ouvir exemplos passados, a ouvir conselhos muito menos. E por
que esse povo também, aqui, como trata Paulo, ele foi até reprovado por Deus, muitos deles, uma boa parte. Paulo aqui fala o seguinte, no verso 12, algo muito importante para nós. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Muitas vezes nós estamos donos da situação, nós achamos que estamos no controle de determinada coisa. E cada vez que nós nos colocamos donos de uma situação, contando com as nossas próprias forças, com o nosso próprio poder daquele momento, seja poder econômico, seja poder social, seja um poder intelectual, algo que achamos que nós temos autonomia, esse é um perigo. Nós estamos ali na beira ou à beira de um abismo, nós podemos cair, diz a palavra de Deus. Ele fala assim, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Cada vez que nós nos sentimos autônomos de uma situação, nós temos que parar um pouquinho, repensar, será que Deus aqui não vai me ajudar de alguma forma? Será que isso que eu estou fazendo é pelas minhas próprias forças? Ou será que a misericórdia e a graça de Deus não estão aqui me ajudando? Eu preciso saber, eu preciso ter essa consciência, eu preciso saber disso. Eu não posso me sentir autônomo ou dono de uma situação e falar que isso tudo está no meu controle. Mas sim, eu tenho que crer que isso está no controle de Deus. E pelas minhas próprias forças, de repente eu não consigo chegar ou vencer algumas coisas. Aqui no verso 13, ele nos fala uma coisa também muito interessante. Porque tudo que passou com aquele povo, tudo que Paulo agora fala para que não façamos, onde ele elenca aqui sobre idolatrias, sobre imoralidade, sobre murmuração, sobre colocar Deus à prova. Isso tudo acontece por um fato que pega muito fundo em nós. E está aqui no verso 13, ele diz assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tentações. Muitas e muitas vezes, e praticamente todos os dias, nós nos deparamos com tentações. E as tentações, elas, quando você não está estruturado na palavra de Deus, quando você está enfraquecido, quando você está ainda precisando de algo a mais da parte de Deus, elas começam a ditar a nossa vida. A tentação, ela começa a crescer em nossas vidas, e quando não conseguimos abrir mão ou nos desviar ou dizer não às tentações, nós começamos a fazer o que aquele povo fez, praticar idolatrias, imoralidades, de repente colocar Deus à prova, olha, se Deus não fizer isso, eu não vou segui-lo mais, ou se Deus fizer isso, eu vou crer que Ele é bom, que Ele é... Nunca podemos fazer isso, devemos sim confiar que Deus é bom, independente de qualquer situação. E quando nos vem a tentação, aqui a palavra de Deus fala, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, toda tentação nós podemos abrir mão dela, nós podemos passar longe, nós podemos deixá-la. Não precisamos ser tentados. Na tentação nós temos forças para combater. Mas quando nós deixamos os nossos desejos dar lugar às tentações, aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Mas a palavra de Deus fala que, olha, resistir às tentações. Nós precisamos resistir.
Essa é a palavra. E Paulo traz todo esse ensinamento aqui a esse povo nesse momento, para que eles não cometam os mesmos erros da geração passada, daquele povo lá no deserto, que muitos deles nem conseguiram chegar à terra prometida, por conta de não resistir às tentações. Paulo ainda é um exemplo disso, quando ele relata aqui no capítulo 12, no verso 7, quando ele fala sobre o espinho na carne. Ele diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só, Paulo, ele teve um grande problema, ele teve como ele chama aqui, de espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que seria esse espinho na carne de Paulo. Alguns historiadores apontam para alguma enfermidade causada pelos vários açoites, apedrejamentos e tudo que ele sofreu. De repente, isso tornou-se um espinho na carne, e ele pedia para Deus. Ele fala aqui que ele pediu por 3 vezes para que isso saísse da sua carne, dele, e a resposta de Deus foi não. E Paulo nos ensina algo aqui muito bom, muito importante. Muitas vezes nós recebemos um não de Deus, mas aqui na vida de Paulo, ele nos ensina que o não de Deus, ele vem acompanhado com a graça de Deus. Ele falou aqui para Paulo: Paulo, essa enfermidade, ela vai continuar, porque para você a minha graça te basta. Em alguns momentos da nossa vida, nós passamos por dificuldades tão grandes que nos tornamos, ou até fazemos assim como Paulo várias vezes: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. E aí Deus fala: calma, filho, ainda não é o momento, mas eu estou contigo, a minha graça te basta. E nós temos que ter esse entendimento. Problemas, dificuldades, eu creio que todos nós temos. E todos nós vamos passar por mais problemas, mais dificuldades. Mas em cada uma delas nós vamos crescer, nós vamos evoluir. E Deus fala: olha, eu sou contigo, a minha graça te basta. Amados, esse povo de Coríntios, eles precisavam ver isso. Paulo estava preocupado com eles. E Paulo usou a sua própria vida. Olha, eu sofri demais. Em alguns momentos eu até quis me ensoberbecer, como ele fala aqui, de repente, pelos milagres, pelas profecias de Paulo. De repente aquilo veio um pouco, um erro dele, e Deus fala assim: olha, calma aí, isso tudo quem está fazendo sou eu. Para você a minha graça te basta. Nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, e não podemos nos sentir que somos capazes de vencer problemas, dificuldades com as nossas próprias forças. Por isso nós precisamos focar na palavra de Deus, no Evangelho, nas Escrituras, e seguir o exemplo daquele povo. Olha, não podemos murmurar, não podemos colocar Deus à prova, não podemos cultuar outros deuses, usar de idolatria como aquele povo fez. Nós precisamos seguir um único Deus através de Jesus Cristo, e somente a graça dele é que nos basta em determinados momentos, em todos os momentos, principalmente naqueles momentos de dor, onde nós não achamos escape nenhum. Ele fala para mim e para você: a minha graça te basta. Resista às tentações. Amém? Essa é uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus, e eu aprendi muito com isso. Creio que cada um de nós, de alguma forma, tem sempre algo a aprender de Deus. Eu creio que hoje, para mim e para você,
Somente a graça de Deus já é o suficiente. Não importa o problema. Creia que Deus está no controle. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus os abençoe e que nós possamos nos livrar logo desse momento tão tenso que está, né? Mas a graça de Deus está aí para todos nós. Vamos aproveitar disso. É um privilégio. Que Deus os abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, te agradecer, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a vencer todos os nossos obstáculos, ó Deus. Permita, Senhor, que a tua graça seja abundante em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Nos dá forças para resistir, ó Deus amado. Ó Pai amado, que cada vez mais eu possa glorificar o teu santo nome, porque cremos num Deus poderoso, o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus do livramento, o Deus que protege o povo em meio às suas dificuldades. Por isso eu creio em Ti, Senhor. Pai amado, vá de encontro a cada um que está Te ouvindo nesse momento, cada vida necessitada, Senhor. Dá, Senhor, do Teu melhor, cuida, fortalece, dá uma palavra de conforto, Senhor amado. Que a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia venha sobre nós e que nós possamos viver o Teu Evangelho, glorificando a Ti, glorificando o Teu santo nome e bendizendo, Senhor, as Tuas bênçãos, ó Deus. Mais uma vez queremos Te louvar, Te agradecer por esse momento. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.